Olá, queridos. Estamos aqui para mais um momento de reflexão. E eu coloquei esse louvor aqui para que você possa confiar no Senhor. O que diz lá em Abacuque. Que você se alegre no Senhor. Que você confie nele. Porque a palavra do Senhor nos ensina, lá em Abacuque, capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Porque a nossa alegria no Senhor, meus queridos, ela não está condicionada à situação que estamos vivendo. A nossa alegria no Senhor, ela está condicionada na nossa fé. E a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, ou seja, a certeza das coisas que ainda virão, não é, amor? É verdade. Porque nós não podemos condicionar a nossa fé ao momento que estamos vivendo. Por isso que a Bíblia manda nós não olharmos para as circunstâncias, mas olharmos para Jesus. Nós não podemos andar pelas circunstâncias, precisamos andar por fé. As circunstâncias atuais, o caos que estamos vivendo, o caos que o mundo, agora o Brasil, o Rio de Janeiro está vivendo, não pode mudar a nossa fé, abalar a nossa fé. Por isso que eu tenho postado aqui, para que você aproveite esse tempo com a sua família, para que você volte a conversar mais, para que você volte a cozinhar mais, para que você volte a brincar mais, obviamente sem deixar de orar, ler a palavra, fazer os seus cultos domésticos, pregar para a sua família, porque, irmãos, nós estamos voltando, né, no tempo da igreja primitiva. É verdade. Pense em Abraão, não é verdade, meu amor? É verdade. E detalhe, né? Abraão, ele como primeiro crente, ele não tinha ainda todas as possibilidades que nós já alcançamos como igreja, né? Hoje nós temos um templo, estamos momentaneamente afastados, mas nós temos o templo, nós temos o acesso à internet para nós nos conectarmos com as coisas de Deus. Abraão não. Ele ouviu a voz do Senhor, lá em Ur dos Caldeus, largou a sua parentela para seguir ao Senhor e se agarrou somente à promessa de Deus. É verdade. E pensa bem, Abraão foi chamado de o pai da fé. Sem ir aos cultos, sem ter uma escola dominical, sem ter um pastor físico que o guiasse, porque ele era guiado literalmente pelo Senhor. E agora, igreja, é a hora da gente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu com os nossos pastores, com os nossos líderes, com os nossos mestres, com os professores de escola dominical. Imagine se não tivéssemos reservas espirituais. Por isso que a Bíblia diz que aquele que tem a sua vida, a sua casa construída na rocha, podem soprar os ventos, transbordar os rios, vir as enchentes, as chuvas, que essa casa não será abalada. Mas as pessoas que viviam, como a gente sempre falou muitas vezes, né? E jamais imaginaríamos que vivemos num tempo como esse de uma forma tão rápida. Então a gente sempre falou, queridos, não busque a Deus só uma vez por semana, não deixe para cultuar a Deus apenas no domingo. Você que pode, cultue ao Senhor, vindo à casa do Senhor, se fortalecendo, guardando o que? Reserva, azeite, Verdade. como fizeram aquelas virgens que eram prudentes. As 5 prudentes tinham azeite reserva. Não é que as outras não tinham, mas elas tinham reserva, porque o noivo estava demorando e a lamparina ia se apagar. Quem tem reserva na palavra não está ficando raquítico, não está ficando desanimado, não está olhando para as circunstâncias. Hoje nós trazemos para vocês uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra onde o Senhor te visitará aí na tua casa, no teu lar, que você possa ser fiel à tua igreja, ser fiel ao teu pastor, ser fiel à tua liderança, porque tudo isso vai passar. E hoje eu compartilho com vocês o livro de Êxodo, entre que você possa aí nesse momento entrar em sintonia conosco, abrindo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 11. Só para remontar um pouco aqui a história, Deus, para livrar Israel da escravidão do Egito, usou Moisés e Arão. E o que Deus fazia? Enviava pragas para que o coração de Faraó fosse amolecido, fosse tratado, para que ele deixasse Israel livre. Mas isso não aconteceu, mesmo depois de 9 pragas. A 10ª e a pior praga, a Bíblia fala em Êxodo capítulo 11, versículo 4 em diante, que diz: Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito,
e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Mó. Mó é o moinho. E todo o primogênito dos animais. Ou seja, Deus aqui está avisando que não iria fazer distinção entre pobres e ricos, entre poderosos ou pessoas que não tinham influência alguma no Egito. É o que estamos vivendo nos dias de hoje. É verdade. Não está havendo diferença entre os ricos e os pobres, não está havendo diferença em alguém que tem um poder muito grande na sociedade, uma influência muito grande, ou aqueles que nem se conhecem o nome. Esta praga está atingindo a muitas pessoas. E aí a Bíblia continua dizendo, versículos 6 e 7, haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel. Eu quero repetir esta frase juntamente com o pastor João, para que você entenda bem o que Deus está falando com você no dia de hoje. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Glória a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa. Você pode dizer glórias a ti, Senhor. Porque praga nenhuma chegará à minha tenda. Então nós podemos observar aqui que essa praga estava determinada por Deus para o Egito. E não havia ninguém que pudesse mudar isso. Mas havia sim uma promessa para aqueles que confiassem no Senhor. E aí entra a instituição da Páscoa no capítulo 12, que eu quero ler com você. E a Bíblia diz assim no versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Comerem o quê? O cordeiro que seria sacrificado pelos israelitas. Aí o versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. É o momento de libertação, é o momento de transição. E esse texto aqui de Êxodo também me lembra o texto de Efésios capítulo 6, a armadura do Senhor, que nós devemos ter o tempo todo em nossas vidas. Você vê que a ordem de Deus dada a Moisés, para que Moisés falasse ao povo, é que nós não poderíamos, ou melhor, o povo de Israel não poderia comer esse cordeiro de qualquer maneira. Mas a ordem é lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Olha como Deus tem um cuidado com o seu povo. Você que está aí de quarentena, não fique de qualquer maneira. Não coma nesse momento o cordeiro, não passe esse momento de Páscoa, de transição, de libertação, de mudança, de qualquer jeito. O cajado do Senhor tem que estar nas suas mãos, os seus lombos têm que estar cingidos com a palavra e as sandálias nos pés, que simbolizam também a preparação do Evangelho, aqueles que anunciam as boas novas da salvação. E aí o texto finaliza, eu quero finalizar com você o meu momento aqui, dizendo o seguinte, versículo 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Você pode repetir comigo nesse momento? Eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor para a tua vida, para a tua família, eu sou o Senhor da tua vida, da tua casa, dos teus filhos, dos teus pais. Você que está preocupado aí com os teus idosos, que o Senhor possa guardar os teus pais, os teus tios, os teus avós, porque Ele é o nosso Deus. E o versículo 13 diz assim, o sangue, aquele sangue lá do capítulo 11 que nós lemos, né? Ou melhor, no versículo 12, capítulo 12, ainda versículo 7, que Moisés tinha mandado passar nas vergas, nos umbrais das portas. E aí vem o versículo 13, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então observe, o destruidor que o Senhor permitiu, foi vontade permissiva do Senhor, que ele passasse pela terra do Egito, ele também passou pela casa dos egípcios.
dos israelitas. Dos egípcios ele já ia passar, mas ele também passou pela casa dos israelitas. O versículo 13 é a prova disso, que o destruidor iria passar. Então ele diz, quando eu vir o sangue nas portas, então não haverá praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Isso aí eu quero comparar para finalizar com o versículo 7, que ele diz o seguinte: porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará. Ou seja, o cão não veria e nem sentiria a presença desse anjo destruidor que veio com a permissão do Senhor. Você já observou, você que tem animal em casa, como os animais sentem muitas vezes a presença do inimigo? Eu compartilhei aqui há pouco tempo, quero compartilhar com você novamente. Há um tempo atrás nós fizemos um evento e eu lembro que quando chegamos em casa, né, na hora que nós deitamos, a minha cachorra começou a olhar para a porta da entrada da minha casa e latir e rosnar. E eu falei assim: Satanás, você que está aí na porta da minha casa, você que veio para nos retaliar, porque nós fizemos um evento para alcançar famílias, eu te repreendo agora. Saia da minha casa em nome de Jesus. No mesmo instante, a nossa cachorrinha voltou, não sei se você lembra disso. Lembro. E ela deitou na sua caminha e nós dormimos ali, passamos uma noite tranquila. Então nem o cão rosnou, porque o animal não percebeu a presença do destruidor. Por quê? Porque não era para os israelitas, e sim para os egípcios. Amém? Agora eu vou passar aqui a palavra para o pastor João. Amém. A paz do Senhor, meus amados. Deus tem compartilhado conosco momentos muito especiais, não é? Embora nós estejamos aí vivendo esses dias em que o mundo está perplexo, o povo de Deus sempre tem um refúgio, sempre tem um consolo da parte do Senhor, não é? E nós temos aprendido literalmente nesses últimos dias o significado das palavras refúgio e fortaleza. Porque Deus é exatamente isso para nós, não é? Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém. E Davi, os versículos que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, refletem exatamente a experiência de vida que Davi, o rei Davi, ele contabilizou em toda a sua história, não é? Era um homem, nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, foi um homem que ampliou, conquistou Jerusalém, não é? Estabeleceu ali a cidade santa do Senhor, estabeleceu ali o culto efetivo a Deus, e nós sabemos que até chegar esse momento, Davi vivenciou muitas lutas, muitas dificuldades, porque será assim, irmãos, enquanto a igreja permanecer nesta terra, nós passaremos dificuldades, nós passaremos por tribulações, porém, toda a situação que nós passarmos, de dificuldade, de tribulações, de angústias, tudo isso para nós gerará coisas boas, coisas que a palavra de Deus garante que nós vamos colher no final. Nós não sofremos como o mundo sofre. E eu quero iniciar aqui, Davi lá no Salmo 57, versículo 1, ele faz ele coloca diante do Senhor algo tremendo. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Então Davi era um homem que foi muito experimentado, não é? Você imagina um garoto que tomava conta das ovelhas do seu pai, um jovem, não é? E de repente o Senhor estabelecer aquele jovem como o novo rei sobre Israel, mas só até ele tomar posse fisicamente, materialmente dessa promessa de reinar sobre as tribos de Israel, ele passou por muitas dificuldades, exatamente como a igreja ao redor do mundo está passando, né? Todo tipo de dificuldade. E lá no Salmo 55, que é exatamente o texto que eu queria compartilhar com os amados, Davi, ele ora ao Senhor, né? Eu gravei um vídeo recentemente falando sobre a oração, sobre o poder da intercessão, e Davi, ele conhecia essa ligação que ele tinha, ele valorizava essa ligação que ele tinha com o Senhor. Ele diz assim no capítulo 55 de Salmos, versículo de número 4: estremece-me o peito e o coração, terrores de morte me saltejam, temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera as asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Olha, irmãos, nós estamos falando de um homem que era adestrado na guerra, um homem que conhecia profundamente o seu Deus, um homem que havia vencido o leão, o urso, um homem que
ele conhecia de perto o gostinho da vitória. Aliás, das vitórias que o Senhor havia dado a ele. Os gigantes, né? O gigante, o próprio gigante Golias, não é? Um homem temido pelo exército de Israel. Mas Davi o venceu. Mas Davi aqui nos mostra, ele deixa claro para nós a nossa humanidade, não é? Embora nós estejamos cercados pela palavra do Senhor, pelo cuidado de Deus, muitas vezes a nossa estrutura humana, ela fica focada num determinado problema ou nessa situação que nós estamos vivendo. Quantos crentes estão aí perdendo a fé? Quantos crentes estão deixando de viver o dia de hoje para viver antecipadamente, não é? Com ansiedade, os 3 meses que dizem que essa crise vai durar. Mas eu quero dizer para você que Davi, embora ele reconheceu que ele estava passando por um momento de dificuldade, que ele estava até mesmo sentindo temores de morte, ele não deixou de reconhecer isso, mas ele foi a pessoa certa. Ele transferiu para Deus a sua ansiedade. Amém. E lá no versículo de número 17, Davi fala sobre isso. Ele diz: à tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Irmãos, nós temos o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Deus é conosco, Ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que está aqui desse lado de cada lente, né? Mas está aí também contigo. Deus é contigo, você tem que acreditar nisso. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas das coisas que nós cremos. Aleluia. Então, pela fé, diz a Epístola aos Hebreus, que Deus criou o universo. Pela fé, Deus te criou, Deus nos criou. Então, nós temos que acreditar no cuidado de Deus. E o versículo 22, eu quero finalizar essa participação aqui, enchendo o seu coração e os nossos corações dessa convicção que vem de Deus. A palavra do Senhor diz no Salmo 55, versículo 22, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Irmãos, nós temos que levar em consideração esse momento difícil que o mundo está vivendo. São pessoas e mais pessoas com medo do trabalho, de perderem os seus trabalhos, seus empregos, chefes de família se sentindo ameaçados por isso, né? Idosos que estão se sentindo vulneráveis nesse momento por conta dessa ameaça invisível que é o vírus do coronavírus, né? Que é o vírus dessa enfermidade, o Covid-19. Mas o cristão, como Davi deixa claro para nós sentimos, sim, nós somos confrontados como o ser humano comum, aquele que não conhece a Deus também é confrontado. Mas nós temos um abrigo, nós temos um refúgio, nós temos uma palavra de vitória e nós temos a possibilidade de nos fortalecer no Senhor para o dia mau. Então, que você, nesses dias maus, né, nesses dias em que nós não podemos estar exercitando a fraternidade na casa do Senhor, não é? Como o salmista lá no Salmo 42, ele ansiava por estar na casa de Deus, porque ele havia estado afastado muito tempo, muitos dias, muitos meses, né? Alguns estudiosos dizem que naquele momento o salmista estava enfermo e ele estava impedido de ir à casa do Senhor. Só que naquele momento Jerusalém significava o centro da adoração. Hoje não. Embora estejamos vivendo dias difíceis, eu e você podemos buscar a Deus aonde nós estivermos, da onde nós estamos. Porque a Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor, Ele se fará achar. Amém? Então que você possa bater a porta do Senhor, que você possa clamar, que você possa buscar, entregar as suas orações a Deus, interceder por aqueles que você ama e até mesmo pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, para que Deus possa suprir o seu povo, suprir esta nação e especialmente guardar a cada um de nós. Como a minha esposa pregou agora há pouco, né? Compartilhou com vocês e comigo essa palavra lá em Êxodo, eu creio e nós cremos que Deus continuará a fazer a distinção, a diferença entre o que serve a Ele e o que não serve a Ele. Amém? Tome posse dessa palavra. É importante que você fique firme no seu espírito, porque um espírito fortalecido, irmãos, ele vai trazer saúde em Deus para todo o seu corpo. Não adianta você tomar todas as vitaminas desse mundo se você não acreditar no poderoso nome de Jesus, não é?
A Bíblia diz que se o Senhor não guardar, não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então que você possa entregar a tua vida ao Senhor, entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, porque tudo mais Ele fará. Amém. Há esperança de dias melhores para a igreja, sim. Amém. No Senhor, o povo de Deus, no Senhor, é mais do que vencedor. Amém? Amém. Amém. Eu quero lembrar a você, que outro dia eu postei nas minhas redes sociais, que a igreja não está fechada. O que está fechado é o local de culto. A igreja, que somos nós, continua aberta. É verdade. Aberta para oração, aberta para intercessão, para a pregação da palavra, aberta para ganharmos outras vidas para o Senhor através da internet, porque o nosso Deus é tão poderoso, porque você imagina se nós passássemos por todos esses momentos sem esses veículos também de comunicação. Literalmente seríamos como Abraão. Teríamos que buscá-la nas raízes e ficarmos em casa mesmo, adorando aquele que vive. Nós temos umas dicas aqui para passar para vocês, antes da gente finalizar, o que fazer nessa quarentena, né? Pela manhã, nós fazemos o nosso devocional, oramos, eu, ele e a Ana Clara, né? A Ana Clara vai participar do próximo vídeo, mas nós fazemos, cada um faz o seu devocional, e à noite nós fazemos o nosso culto doméstico, onde nós nos reunimos, oramos, intercedemos pela nação, amém, pelas nossas vidas, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos e parentes, enfim. Então, eu oriento você a fazer isso. De manhã faça o seu devocional, porque é o momento que Deus fala conosco de forma pessoal. Amém. E à noite que você faça sempre um culto doméstico. E durante o dia, cuide da sua casa, cuide da sua família, converse mais, como eu falei aqui no início do vídeo. Aproveite este tempo, porque, irmãos, chegará um tempo onde nós não teremos tempo. Então, eu creio também que é um tempo de descanso para a igreja do Senhor. Eu creio que é um tempo de fazermos uma autoanálise, repensarmos, né, como está a nossa vida, como estão as nossas atitudes, como as pessoas fazem falta, não é? Como é bom estar na casa do Senhor, como o pastor João falou aqui, lembrando muito bem do Salmo de Davi. E essa é a nossa dica para que você possa passar esses períodos, amém, de uma forma melhor, mais agradável. Não permita que o pânico tome conta da sua vida, da sua casa. Se você perceber que alguém dentro da sua casa está começando a ficar entediado, nervoso, sem fé, que você ore com esta pessoa, que você coloque louvores. Amém. Pare de assistir 24 horas do dia as notícias sobre o Covid-19. Não é para você ficar alienado, não, de maneira alguma. Amém. Mas se você ficar 24 horas do dia assistindo isso, como eu publiquei há uns dias aí nos meus stories, sabe o que vai acontecer? Você vai se encher de medo, de pavor, de temor. E os especialistas dizem que isso baixa muito a nossa imunidade, que é o que nós não podemos perder agora. Então, os olhos, diz a Bíblia, Jesus fala isso, são as janelas da nossa alma, são a lâmpada do nosso corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, desliga um pouco a televisão, sabe? Sai um pouco das redes sociais, joga um dominó com a tua família, vai brincar de adedanha, né? E além, obviamente, da parte espiritual. Né? E eu quero finalizar lembrando a você o que Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal, ou seja, lá no original significa dificuldade. Não durma, eu sei que é difícil, mas não durma pensando no amanhã. Será que eu terei o dinheiro para pagar minhas contas? Será que as compras chegarão amanhã a casa? Será que os meus filhos terão um remédio? E o plano de saúde que eu não tenho? Será como vai ficar a escola da minha filha, dos meus filhos? Eu quero dizer para você, basta a cada dia a sua própria dificuldade. Palavras de Jesus. Não é que você não deve se preocupar apenas, mas que você não se inquiete. Amém. A inquietação é falta de sossego na alma. Não permita que isso venha atingir a tua vida, afligir a tua vida. Confie naquele que escreve todos os nossos dias. E os nossos dias já estão escritos pelo Senhor. Amém? Então nós vamos orar aqui ao Senhor. E o versículo 19 de Abacuque, que nós lemos aí também no início, do capítulo 3 de Abacuque, diz: o Senhor Deus, vamos ler juntos, meu amor? Aqui o versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. E me faz andar altaneiramente, que significa em lugares altos. Então, que essa seja a nossa oração. Saiba que o Senhor é a nossa fortaleza. Amém. Saiba que, como diz esse louvor, o produto da oliveira minta. Todavia, eu me alegrarei. Amém. Creia, meu querido. Creia. É possível, sim.
nos alegrarmos em dias difíceis. Amém. Amém? Vamos orar ao Pai? Amém. Vamos orar, Pastor João. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós agora nos unimos, Pai, a cada vida que está do outro lado, Pai, Sim, desta Jesus. tela que está acompanhando este vídeo, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos, Pai, ó Deus, que a Tua palavra venha se cumprir em nossas vidas a cada dia, Pai. Amém. Ó Deus, Pai, o Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, Ele fez uma promessa para os seus discípulos que Ele estaria enviando outro Consolador. Amém. Aquele que estaria para sempre com a sua igreja, Pai. É verdade. E nós sabemos que o Consolador já está com a sua igreja, porque Ele já desceu, Pai, a esta terra e Ele já habita com o seu povo e no meio do seu povo. Por isso, Pai, nos prepara, ó Deus, nos santifica, Senhor. Pai, que o Senhor venha trabalhar de uma forma especial nesses tempos tão difíceis que a Tua igreja está atravessando, Pai, juntamente com a humanidade, Pai. Mas nós cremos, como nós pregamos aqui nesta noite, que o Senhor faz distinção entre aquele que te serve e aquele que não te serve. Jesus. Pai, o Teu sangue está sobre as nossas vidas, Sim, meu o Teu Deus. sangue está sobre as nossas casas, Pai. Aleluia. E nós cremos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra se cumprirá, Senhor. Oh, glória a Ó Deus, Deus. as setas que voam de dia e de noite, Pai, o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, nada disso, Pai, poderá, Senhor, ó Deus, prosperar contra as nossas vidas, Em nome Pai. de Jesus. Nós ligamos aqui na terra para ser ligado nos céus. Um milagre para o nosso lar, para cada lar que está nos ouvindo, que foi Sim, alcançado Deus. por esta palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu quero profetizar também sobre o nosso Brasil, que o Senhor dê sabedoria às autoridades, ao nosso presidente, a todos aqueles que estão investidos de autoridade, Amém. de alguma forma na nossa nação, que o Senhor guarde, lembre de orar pelos profissionais da área de saúde, que estão aí nessa linha de frente. Já existem médicos que estão infectados, enfermeiros, técnicos de enfermagem, o pessoal que faz a limpeza, a manutenção dos hospitais, né? Nós que atuamos lá no Hospital Cardoso Fontes como capelães, nós observamos que são muitas pessoas que trabalham no hospital, né? Aqueles que preparam a comida. Então nós possamos orar por todos os profissionais da área de saúde e também por aqueles que trabalham nos hospitais, que possamos orar por aqueles que estão trabalhando nas farmácias, os atendentes dos supermercados, aqueles que estão indo para a rua se expor pelas nossas vidas. Que você seja o intercessor de cada um deles e que o Senhor sare a nossa nação. E vamos finalizar neste momento com a bênção arônica que se encontra em Números capítulo 6. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Até o nosso próximo momento de reflexão e que Deus abençoe a todos. Amém.